Boa noite, graça e paz. Queridos, hoje eu quero refletir com vocês acerca do que nós temos oferecido a Deus. O que nós temos oferecido a Deus. E eu quero refletir com vocês sobre uma passagem, sobre um encontro que está escrito lá no livro de Lucas 7, versículos do 36 ao 50. E eu quero ler a palavra de Deus com vocês, porque a palavra de Deus ela é sempre viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. Então vamos ler a palavra. O título da mensagem, dessa mensagem é assim: A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoou, pouco ama. Então disse à mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Amados, essa passagem é uma passagem bíblica muito conhecida. O encontro de Jesus na cidade de Naim com uma mulher pecadora. A Bíblia não diz qual era o pecado da mulher, mas pela posição geográfica da cidade de Naim, pela história, pela forma como essa mulher é discriminada, porque a Bíblia demonstra que havia uma certa discriminação com relação a essa mulher. Tudo leva a crer que essa mulher era uma mulher prostituta. E aí aqui nessa história, essa semana eu estava refletindo sobre essa palavra e Deus falou assim comigo: esta história ela tem 2 personagens. O primeiro personagem dessa história é, sem dúvida nenhuma, o fariseu que convidou Jesus para cear, para jantar na casa dele. Algumas traduções bíblicas, elas dizem que o fariseu rogou que Jesus fosse jantar com ele, fosse jantar na casa dele. Só que, amados, o que é que acontece? Quando Jesus chegou como convidado na casa desse fariseu, esse fariseu negou a Jesus as honras que um convidado merecia receber quando era convidado para ir à casa de alguém. A história bíblica relata que era muito comum os judeus, quando eles recebiam um convidado, eles ofereciam água para lavar os pés, porque as estradas elas eram muito empoeiradas. E o convidado chegava com os pés sujos, né, de terra e muitas vezes de lama até, se fosse o caso. E o fariseu, ele não ofereceu água a Jesus para lavar os pés dele, negou essa honra. Também era costume saudar o convidado com um ósculo, que era um ósculo, um beijo na testa. O fariseu também não tributou a Jesus essa honra. E o fariseu também não tributou a Jesus uma outra honra, que era a de ungir a cabeça do convidado, ungir a testa do convidado com óleo. Ele também não deu a Jesus essa honra. Tudo isso leva a crer que o fariseu, ele convidou Jesus para ir até a casa dele jantar,
porque ele queria apanhar Jesus em uma cilada, então ele queria encontrar em Jesus algum motivo para acusá-lo, já que essa era uma prática constante dos fariseus. Os fariseus não estavam nem um pouco contentes com os ensinamentos que Jesus andava pregando. Então, o fato desse fariseu ter negado a Jesus as honras que um convidado merecia leva a crer que esse era o propósito do fariseu. Acusar Jesus, encontrar em Jesus algo que fosse possível com o que fosse possível acusá-lo, ou então, na verdade, o motivo era esse, ele procurava algo em Jesus para poder acusá-lo. Essa era o que os fariseus mais queriam. E o fato de não ter dado todas essas honras a Jesus figurava como um insulto. Disso tudo, a gente pode entender que esse fariseu, ele não reconhecia a divindade de Jesus. Ele não reconhecia que Jesus era o Filho de Deus. Mesmo diante de tantas obras maravilhosas, tantos milagres que Jesus vinha fazendo. Ele não foi capaz de reconhecer em Jesus a divindade que Jesus tinha. Ele não foi capaz de reconhecer em Jesus o Filho de Deus, mesmo tendo visto e presenciado inúmeros milagres. Isso é um fato, porque se ele tivesse reconhecido em Jesus, ou se ele tivesse reconhecido que Jesus era o Filho de Deus, com certeza ele teria dado a Jesus as honras que Jesus merecia. E aí, essa atitude do fariseu, ela traz uma aplicação para a nossa vida, já que o fariseu é o primeiro personagem dessa história. Essa atitude do fariseu de negar a Jesus a honra que lhe é devida, traz uma aplicação para a nossa vida. E eu queria que você pensasse comigo sobre uma coisa. Quantas vezes nós nos preocupamos mais com uma reverência ritualística a Deus? Quantas vezes nós nos preocupamos mais com uma reverência ritualística a Deus? Essa reverência ritualística decorrente de quê? Decorrente muitas vezes da posição que nós ocupamos na sociedade religiosa que frequentamos. É muito comum as igrejas, sejam elas de que denominação forem, estar cheias de fiéis, mas nem todos estão preocupados em atribuir a Jesus a honra que ele merece. Muitas vezes estamos mais preocupados com a reverência, muitas vezes estamos mais preocupados com o formalismo do que efetivamente com oferecer a Jesus a adoração que ele merece, toda a honra, toda a glória que ele merece. E foi justamente isso que o fariseu negou a Jesus, e é justamente isso que nós também negamos muitas vezes a Jesus, a honra que ele merece, por ser o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Então eu queria que você pensasse comigo essa semana, em primeiro lugar, nisso. Quantas vezes nós temos negado a Jesus a honra, o primeiro lugar que ele merece nas nossas vidas, e temos nos preocupado mais com uma reverência ritualística e formalística do que com uma verdadeira adoração. O fariseu me fez pensar a respeito disso. Mas ainda tem nessa história uma outra personagem. E essa personagem é a mulher pecadora, a mulher prostituta. Essa mulher, a atitude dessa mulher, ela é uma atitude que é digna de ser analisada, que merece ser analisada para que nós aprendamos com ela também. Você vai dizer, mas eu não sou pecador. Mas a atitude somos todos, né? João já dizia isso, que se nós dissermos que nós não somos pecadores, estamos mentindo. E a atitude dessa mulher precisa ser analisada para que nós nos analisemos também. Nos coloquemos na posição dessa mulher e nos analisemos. Essa mulher, ela revelou uma ousadia tremenda, porque ela adentrou na casa de um fariseu. Embora naquele momento, na casa daquele fariseu, estivesse acontecendo um jantar cerimonial, e a história relata, os estudos históricos relatam que os jantares cerimoniais, eles eram dados a portas abertas, então qualquer pessoa podia entrar e sair. Mesmo assim, essa mulher, ela revelou uma ousadia tremenda, porque ela sabia do seu pecado e sabia que se entrasse ali na casa daquele fariseu, ela ia ser apontada por muitos. Ela sabia que estava entrando na casa de uma pessoa onde estava sentada à mesa, com certeza, a nata da sociedade religiosa da época.
e ia ser apontada por muitos, mas ela não se preocupou com isso, porque ela queria chegar junto do mestre. E quando ela chega junto do mestre, ela tinha pressa de chegar junto do mestre. Quando ela chega junto do mestre, as atitudes dela revelam uma urgente necessidade de receber perdão. Em primeiro lugar, aquela mulher ela chega por trás de Jesus e se lança aos seus pés. Essa atitude demonstra, como eu disse antes, uma urgência. Ela tinha urgência em receber de Jesus o perdão que só ele podia dar. Segundo lugar, é necessário que se diga que ela chegou junto de Jesus chorando, e não era pouco não, viu? Era muito, porque a palavra diz, a Bíblia relata que ela chorava tanto que o choro dela foi capaz de lavar os pés de Jesus, a ponto dela ter que enxugar os pés de Jesus com o cabelo. Então não era um choro contido que aquela mulher estava apresentando diante de Jesus. Ela estava apresentando um choro muito intenso, né? Porque chegou a molhar os pés de Jesus, que estavam sujos, já que o fariseu não tinha oferecido água para lavar os pés de Jesus, ao ponto dela ter que enxugar os pés dele com os próprios cabelos. Esse choro dessa mulher ele é bastante indicativo, ele é bastante importante, ele é super importante, porque indicam que aquela mulher ela estava arrependida pela vida que ela levava. Ela mostrou, o choro dela mostrava arrependimento, a ousadia dela de entrar naquela casa, mesmo sabendo que era uma casa de pessoas extremamente religiosas e que iriam apontá-la, entrar chorando naquela casa, ficar, se posicionar por trás de Jesus, se lançar aos pés dele chorando, indicam que ela efetivamente estava arrependida e queria estar aos pés do mestre, porque só o mestre era capaz de lhe conceder o perdão que ela precisava. Outra coisa que é importante sobre a qual é importante a gente refletir nessa atitude dessa mulher, é que ela chegou para Jesus, ali naquela atitude de pedir perdão, e ela não se importou de dar o que ela tinha de melhor. Porque a Bíblia relata que ela derramou um bálsamo, ela chegou com um vaso de alabastro cheio de unguento e derramou nos pés de Jesus. Unguento é perfume. A história relata que aquele perfume que aquela mulher derramou aos pés de Jesus equivaliam a 300 dias de salário, ou seja, quase um ano de salário. Ela pegou aquele unguento, cujo valor equivalia a quase um ano de salário, e derramou aos pés de Jesus. Numa atitude de necessidade de perdão. Amados, eu estava lendo essa semana sobre essa palavra, e aí eu estava lendo um texto de um historiador que diz que as prostitutas do tempo de Jesus, elas costumavam andar com um colar ao redor do pescoço, um colar onde tinha vários compartimentos, onde elas colocavam esse unguento, que era perfumado, e se via justamente de atrativo, o cheiro daquele unguento se via justamente de atrativo para chamar a atenção dos clientes. O que foi que essa mulher fez? Ela pegou aquele unguento que durante tanto tempo tinha sido instrumento de trabalho dela e derramou aos pés de Jesus. Isso é muito significativo, porque indica que efetivamente aquela mulher queria uma vida nova. E ela estava ali se lançando nos pés de Jesus porque ela queria essa vida nova e não se importou de pegar algo que valia muito, porque um ano de salário, eu não sei quanto é que você ganha por ano de salário, mas ela pegou praticamente um ano de salário dela, representado ali naquele unguento que valia mais ou menos isso naquela época, e derramou aos pés de Jesus. Além do que, era algo com o que antes provavelmente ela trabalhava, e como ela não queria mais aquela vida, o que foi que ela fez? Ela derramou aquele unguento aos pés de Jesus. Ela não estava preocupada, como eu já disse antes, com o que as pessoas iam falar. Ela foi ousada, entrou na casa do fariseu, entrou com os cabelos soltos. A história bíblica relata que as mulheres respeitadas da época, elas jamais se apresentariam em público com os cabelos soltos. Elas sempre andavam com os cabelos presos e cobertos. Aquela mulher entrou ali, sentou aos pés de Jesus, chorou
enxugou os pés de Jesus com o cabelo. Então ela entrou ali naquele lugar com o cabelo solto. O que demonstra que ela não estava preocupada com o que iam dizer dela. O que ela queria era alcançar os pés do mestre, chegar aos pés do mestre, que indubitavelmente, sem nenhuma dúvida, é o melhor lugar para se estar. Eu só consigo, eu tenho uma determinada, não vou revelar aqui, mas eu tenho uma determinada posição na qual eu oro, e se eu não me colocar naquela posição é como se eu não tivesse orado. E por isso eu fico imaginando aquela mulher, a pressa que ela tinha, a urgência que ela tinha em chegar aos pés de Jesus e pedir a ele o perdão que só ele podia dar, reconhecendo a divindade de Jesus. Porque se aquela mulher tinha urgência em pedir perdão, é porque ela reconhecia a divindade de Jesus. Ela foi buscar aquele que ela achava que era Deus, que ela tinha... Aliás, que ela achava não, que ela tinha certeza que era Deus para perdoar os pecados dela. Eu quero refletir com vocês acerca de algumas coisas que eu refleti essa semana. A nossa vida é muito corrida. A sociedade ela tem tido uma dinâmica onde as coisas elas são cada vez mais normais e algumas delas inclusive banalizadas. E muitas vezes, amados, nós nos esquecemos de fazer uma autocrítica, uma autoavaliação. E o que é pior, não é nem deixar de fazer a autocrítica ou a autoavaliação, é esquecer de chegar aos pés de Jesus e pedir perdão a Ele. Aquela mulher, essa mulher pecadora, essa mulher prostituta, ela ofereceu uma verdadeira adoração a Jesus. Por quê? A verdadeira adoração a Deus começa com o reconhecimento de que nós somos pecadores e precisamos de perdão. Então, é necessário que nós, que somos filhos de Deus, estejamos constantemente fazendo essa autocrítica e essa autoavaliação para verificarmos onde foi que nós erramos e chegarmos aos pés do Mestre e pedir perdão. Deus falou muito comigo essa semana nessa palavra. Talvez você esteja dizendo assim, mas meu pecado nem se compara com o pecado dessa mulher. Não existe pecadinho nem pecadão, existe pecado. E nós temos que fazer essa autoavaliação de forma constante para que possamos oferecer a Deus uma adoração que seja uma adoração verdadeira. Outra coisa, eu anotei essa semana algumas inquietações que me vieram à mente quando eu estava refletindo sobre essa palavra e algumas inquietações sobre as quais eu também refleti. Primeira delas é essa que eu já comentei com vocês, mas eu vou resumir. Temos reconhecido nossa necessidade de perdão, sobretudo quando nós nos limitamos a oferecer a Deus uma adoração reverencial. Simplesmente quando nós nos limitamos a adotar práticas religiosas que são meramente reverenciais e não tem nenhum pingo de adoração verdadeira, porque não tem reconhecimento de perdão e não tem arrependimento. Segunda coisa, a atitude do fariseu quando aquela mulher entra e ele diz assim, se este fosse profeta, se referindo a Jesus, se este fosse profeta, saberia quem é a mulher que lhe tocou, mostra o absoluto desprezo que aquele fariseu tinha para com as pessoas que ainda não conheciam Jesus, que ainda não conheciam Deus, aliás, né? Que ainda não conheciam Deus. Ele não estava preocupado, ele se julgava melhor do que qualquer pessoa e não estava preocupado com os outros, com aqueles que pecavam, com aqueles que estavam longe de Deus. Então, nós temos nos preocupado com aqueles que estão longe de Deus. Nós temos nos preocupado com aqueles que ainda não reconheceram Jesus como Filho de Deus, ou estamos agindo como fariseu, achando-nos superiores e por essa razão, acima de todo, do bem e do mal, e sem apresentar nenhuma preocupação para com aqueles que ainda não conhecem Jesus como Filho de Deus. Outra coisa, amados, o que nós temos entregado a Deus? Temos entregado a Deus um unguento. Esse unguento hoje equivaleria mais ou menos a um perfume francês. Temos oferecido a Deus um perfume francês ou somente um perfumezinho da Avon ou da Jequiti? Eu quero que você pense nisso. O que nós temos oferecido a Deus? Temos oferecido o nosso melhor. Temos oferecido a Deus um unguento verdadeiro de adoração.
ou temos oferecido a Deus um perfumezinho da Jequiti ou da Avon e que nessa situação concreta equivale a uma adoração meramente ritualística? Eu quero que vocês pensem nisso essa semana, assim como eu refleti nessa palavra. Ela falou muito comigo no decorrer desta semana. E eu espero que ela fale com você também, tá certo? Boa noite, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, cheia de paz, cheia de graça, cheia da presença de Deus, cheia das bênçãos que somente chegam às nossas vidas através deles. Uma semana ricamente abençoada para todos vocês. Amo vocês. Beijo no coração. Fiquem com Deus.